Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua, e eu peço ao Senhor que me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se da minha parte houver algum gesto ou palavras que sejam inadequados para este momento, Espírito Santo, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos. Que eles tenham nesse dia, recebam nessa live uma luz, uma estratégia, um caminho para ajudá-los a vencer os desafios desse dia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faça, Senhor, a tua obra. Faça, Senhor, traga a mensagem que o Senhor quer trazer através da minha vida neste momento. Eu estou aqui, Senhor, na condição de serva do Senhor. Então, eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas. Bom dia, Di. Obrigada pela presença. Alê Santana, bom dia. Obrigada. Denilson, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Betinha. Betânia, bom dia. Obrigada pela presença. Madeira, tudo bem? Alessandra Arte, bom dia. Bom dia, Raimunda, bom dia. Passou rápido, não vi. Milena, Ricardo, Washington, Grace, Tiago. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. José Maurício, bom dia. Seja bem-vindo. Salmo 5, versículo 2. Se você quiser me acompanhar, se tiver com a Bíblia aí, é Salmo 5. Oi, Nádia. Que bom ter você aqui. Milena, Jandira, Chico, bom dia, gente. Salmo 5, versículo 2. Escuta meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. Deus é criativo, Deus é criador. Ele jamais vai tratar comigo e com você de forma igual. Aí fala, não, mas Deus ama todo mundo igual. Sim, mas cada um de nós temos um nível de relacionamento com Ele, você concorda? Aí você fala, Fernanda, tem gente que parece que... Eu acho que tem gente mais crente do que eu. Só que não tem disputa aí no coração de Deus quem tem nível de relacionamento com Ele. Quem ganha nesse nível de relacionamento com Deus é somente nós. Quanto mais nos aproximamos dele, mais dele recebemos, mais dele temos. Porque para Deus não faz diferença se você tem um nível de intimidade maior ou menor. O amor dele é igual. Mas a forma com que Deus vai agir na nossa vida depende exatamente do nosso nível de relacionamento com Ele. Porque às vezes nós queremos que Deus derrame tudo que a gente tem para receber. Só que nós não temos com Deus um relacionamento maduro o suficiente para suportar a glória dele sobre nós, porque a glória de Deus é imensa. E ele vai derramando sobre nós de acordo com a nossa intimidade com ele. Quando você olha para esse Salmo 5, versículo 2, você vai ver o nível de intimidade que Davi tinha com Deus. Davi era o rei de uma nação. E ele estava confessando aqui neste salmo que acima dele tinha um outro rei a quem ele reverenciava, a quem ele adorava, a quem ele aceitava o governo. E além disso, ele diz que não é somente o rei, meu rei, ele diz meu Deus. Rei que toma as decisões, que vai guiar a vida dele. E Deus, porque é poderoso o suficiente para realizar os impossíveis que ele encarou, que ele enfrentou na vida. Deus, porque é poderoso o suficiente para criar, trazer à existência oportunidades, estratégias, para que ele fosse um grande vencedor em seus desafios. Então, hoje a minha pergunta para você é: qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Muitas vezes nós achamos que nós estamos num nível muito bom de relacionamento com Deus. A gente fala assim, Fernanda, a minha devocional está em dia. Check. Eu estou fazendo igual Daniel. Eu oro 3 vezes ao dia. Check. Mas muitas vezes nós estamos achando que estamos ouvindo a voz de Deus,
Mas, na verdade, nós estamos ouvindo as nossas emoções. Nós achamos que estamos escutando o que Deus quer para a nossa vida, mas nós não temos confessado Ele como nosso rei, como nosso governante. Aquele que decide se vamos para a direita, para a esquerda, se seguimos em frente. Mas nós sentimos em nosso espírito, a gente sente nas nossas emoções também, a gente sente que deve tomar um tipo de decisão, que deve ir por um tipo de caminho. E muitas vezes a gente fala assim, olha, eu senti de Deus que é essa decisão que eu tenho que tomar. Eu sinto de Deus que é esse o caminho que eu tenho que tomar. Porque eu já orei. Eu orei. Eu me coloquei diante de Deus, coloquei esse assunto diante de Deus. Você fala para a pessoa, você orou? Orei. E você vai ver, muitas vezes a gente chega diante de Deus e coloca ali a nossa lista de pedidos. Senhor, para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? E aí você fala em nome de Jesus, amém, levanta e vai correr para o seu dia a dia. E vai para a sua vida. Você não para ouvir Deus. Como é que a gente para ouvir Deus e não as nossas emoções? Quando você coloca diante de Deus os seus pedidos e o confessa como seu rei, como Davi está dizendo aqui, escuta meu grito de socorro, meu rei. Eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça, porque o Senhor é o meu rei. Será que Davi estava sendo egoísta, fazendo Deus é o meu rei? É porque Deus é rei, é Deus individual de cada um. Você pode dizer, meu pai, meu Deus, meu rei. Agora, Natal, a gente fala muito que Jesus é o Emanuel. Você pode dizer, o Senhor é o meu Emanuel. O Senhor é o meu Deus forte, o meu conselheiro, o meu pai. Esse é o nível de intimidade que Deus quer que eu e você tenhamos. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus e fazemos nossas orações e vamos para a nossa vida. Quando você vai conversar com alguém, que você chega, só você fala, você não ouve aquela de volta que a pessoa tem para dizer sobre o que você está falando, aquela pessoa com o tempo ela não vai ter paciência para te escutar. Porque você, na verdade, você quer alguém só para te ouvir. Você não quer que aquela... E ninguém quer ser só ouvinte. A pessoa que está te ouvindo, ela acredita que se você tem liberdade o suficiente para se abrir com ela, para falar com ela, é porque, de alguma forma, ela tem alguma coisa para te oferecer naquela conversa. Já teve pessoas que se aproximaram de mim e me contaram problemas muito difíceis, problemas muito complicados. E aí, eu sempre digo, né? Eu uso a palavra, eu vou dizendo, falo com a pessoa. E a pessoa, depois de um tempo, eu percebo que aquela pessoa não estava interessada no que eu tinha para dizer. Ela só precisava de alguém para desabafar. E eu ficava olhando e falava assim, mas gente, eu não tenho tempo para ficar escutando. Se eu parei, é porque eu quero ajudar a pessoa. Só que a pessoa não quer ajuda, ela só quer alguém para desabafar. Ela só quer alguém para desabar. E nós, humanos, não temos paciência para esse tipo de gente. Você acaba fugindo dessas pessoas. Porque, na verdade, você também tem seus problemas. E você ter pessoas que te procuram só para desabafar e nem aceitam você falar de volta nada, né? Então, paga uma terapia, gente. E mesmo o terapeuta, ele fala, e você, às vezes, você escuta o terapeuta. Mas Deus, às vezes, nós fazemos isso com Deus. A gente chega diante dele, a gente chora. E a gente rasga o coração. E a gente coloca ali, implora para ele, confessa, mas ele não é o seu rei. Ele não é o seu Deus. Porque quando você o considera como rei, você espera. Espera ele falar. E você tem ali um diálogo, porque ele é o seu rei. Você não vai chegar diante dele só para desabar suas dores, você vai também para compartilhar suas alegrias, suas expectativas, ter uma conversa. Ele é seu rei, é ele que manda na sua vida. E ele é o seu Deus, porque ele é que tem o poder de transformar sua história, de mudar sua história, de convencer ali pessoas no seu caminho, na sua trajetória, através da pessoa do Espírito Santo, dar o convencimento de tantas coisas que vão abençoar a sua vida.
Então, se como Davi você chega diante dele e fala assim, Senhor, eu te imploro, eu grito por socorro, porque o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Deus. Se você for ver o versículo 3 do Salmo 5, no 2 ele fala, escuta meu grito de socorro, porque o Senhor é meu rei. É o Senhor que manda em mim, é o Senhor que governa nos meus dias. E o Senhor é o meu Deus, é o Senhor que realiza o impossível na minha vida. Quando você se coloca dessa forma, lê o versículo 3. Versículo 3, Davi fala assim, ó, de manhã cedinho eu vou para a tua presença. E o que eu mais amo no versículo 3 é o final do versículo 3, que ele diz assim, eu te apresento a minha oração, eu te apresento a minha angústia, eu coloco diante do Senhor os meus anseios, os meus medos. Mas no final do versículo 3, sabe o que ele diz? Mas eu fico esperando o Senhor falar de volta. Eu fico aguardando a sua resposta. Como é que nós, Igreja de Cristo, aguardamos a resposta de Deus para as nossas orações? Atentos. Atentos. Porque Deus pode usar uma criança para dar uma resposta que você pediu numa oração. Deus pode usar uma música, Deus pode usar uma pregação, Deus pode usar um pastor, Deus pode usar seu vizinho, Deus pode usar pessoas que nem o conhecem, que ainda nem sabe quem é Deus. Deus pode usar para dar a resposta que você precisa. Só que você precisa aguardar em silêncio, aguardar com a expectativa de Deus te responder. Mas não, quantas vezes você tem se dobrado diante de Deus, você tem colocado suas dores e você fala em nome de Jesus, amém? Que o Senhor me responda da melhor forma possível, por favor, porque eu fiz o que o Senhor mandou, eu te busquei em primeiro lugar e eu quero que o Senhor mude essa realidade. Mas nós não queremos ouvir, porque nós não o consideramos o nosso rei, o meu rei. Não o consideramos como um Deus, meu Deus. Se ele é seu rei, você tem que chegar diante dele, pode colocar sua vida, seus pedidos, mas aguarde com paciência o retorno da voz dele. Quantas vezes você acabou de orar, vem uma criança na sua direção, fala e você nem percebe a criança. Você para de gritar, menino. E às vezes ela está trazendo naquela baguncinha, uma resposta de Deus para você. Só que você não vê, você não percebe. Porque só porque você não vê, você não percebe, você acha que Deus não está falando. E Deus fala o tempo todo. Quando você diz para Deus que Ele é o seu rei, você está dizendo, o Senhor é quem governa a minha vida. O Senhor é quem manda em mim. Que o rei manda. Quando você diz, meu Deus, você está dizendo, eu creio que nas tuas mãos está todo o poder de realizar os impossíveis da minha vida. Mas sabe por que não percebemos as respostas? Porque estamos agitados o tempo todo, amantes de nós mesmos. Temos tanta dó de nós mesmos. Ficamos ali curtindo amarguras, curtindo dores, idolatrando as nossas dores. Você fez tudo certinho. Que orar, que buscar, que jejuar, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas na hora de esperar e aguardar a resposta vinda direto do Senhor, você está distraído com outras coisas. Às vezes distraído falando para as pessoas do seu problema. Sendo que o que seria da sua parte era falar para as pessoas o que alguém cheio da presença do Espírito fala. Falai-vos, enchei-vos do Espírito uns aos outros, falando entre vós com salmos e hinos de louvor. Você não enche a pessoa que te cerca ali do Espírito Santo, falando e confessando só suas lamúrias. Isso só você faz diante de Deus. Para as pessoas você tem palavras de encorajamento. As pessoas olham para você e conseguem ser consoladas e confortadas com seu sorriso, com a sua presença, porque você não está angustiado, esperando de pessoas ou situações. Você, mesmo atribulado, mesmo cheio de problemas, você sabe que você tem um rei que governa o seu dia, que você tem um Deus
que realiza o que você não dá conta de fazer. Então você é alguém que caminha na espera, no descanso de que você tem um Deus que nunca se viu, nunca nenhum ouvido ouviu, ninguém nunca se percebeu, nunca ninguém imaginou ter um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Quando você está esperando por respostas em Deus, não de pessoas, você está amando a Deus. Você está demonstrando confiança em Deus. Cada um de nós temos um nível de relacionamento com Deus. E muitas vezes nós achamos que estamos num relacionamento top com Deus. Nós achamos que o nosso nível está ótimo com Deus, porque a minha lista de filho eu tenho lá verdinho, taticado, eu faço tudo certinho. E nós começamos a olhar para a vida das pessoas e achar que tem gente que precisa mais buscar Deus, tem fulano que precisa orar mais. E nós ficamos medindo com a régua a espiritualidade das pessoas. Se você tem Deus como seu rei, como seu Deus, você não fica olhando a vida do outro. Se você olhar a vida do outro, o que Deus quer? Falar comigo através do meu irmão, através do outro. O que esse irmão tem na vida dele que está precisando da minha intercessão? Você não fica olhando para o outro, medindo espiritualidade. Quem é mais cheio do Espírito, quem é menos. Quem está mais cheio de Deus, quem está menos cheio. Se você está nesse lugar de medir a espiritualidade das pessoas, você está vazio. É você que está vazio. Porque quando você está cheio do seu rei, do seu Deus, você só olha para o outro na intenção de dizer algo, de fazer algo, de ser algo na vida dele, que vai encher mais a vida dele da presença de Deus. Talvez com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua palavra de encorajamento, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, tudo que ele fala é salmos, hinos, palavras de encorajamento com o outro. Por isso Davi estava dizendo, eu imploro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu derramo as minhas dores para o Senhor. Tem gente que fala assim, se você não faz terapia, você vai sangrar em cima das pessoas. E terapia realmente é muito bom. Mas eu digo outra coisa. Se você não sangra, não se derrama na presença do Senhor, você vai derramar essa sua dor, essa sua angústia, essa sua ansiedade, essa sua expectativa, tudo nas pessoas. Sabe? E aí você não está aguardando a resposta do Senhor, você está aguardando a resposta das pessoas. E as pessoas, como eu digo sempre aqui na live, não dão conta de você. E nem você dá conta das pessoas. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Não fica olhando o nível de relacionamento que as outras pessoas têm com Deus. Observa o seu status, o seu nível de relacionamento que você tem com Deus. Eu espero em Jesus que hoje, nessa manhã, você entenda que Deus, Ele é o seu rei exclusivo. Ele é o seu Deus. Ele quer governar, Ele quer ser seu rei. Porque Ele sabe qual é o primeiro passo que você tem que dar agora nessa manhã, para qual direção você deve ir. E Ele quer dirigir os seus passos para tornar o seu caminho leve, para tirar o fardo pesado de cima dos seus ombros, de cima do seu peito. Você sente, tô uma pata de elefante aqui no meu peito, tá difícil até de respirar. Ele quer tornar esse seu caminho leve. Mas você precisa o reconhecer como rei. E muitas vezes o rei toma decisões que quem está sendo governado não concorda, mas obedece porque sabe que o rei sabe o melhor caminho e a melhor estratégia para vencer as batalhas enfrentadas pelo povo. E esse é o seu rei, o Criador do universo, de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que hoje você se abra na presença de Deus e o reconheça. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Deus, e eu não estou aqui para dizer que você tem ou não intimidade com Deus. Eu venho confessar para você e relatar para você coisas que eu tenho desfrutado no meu dia a dia, prático. Quando eu reconheço que Ele é o meu rei e o meu Deus, eu não fico derramando minhas dores nas pessoas. E nem esperando das pessoas, implorando com as pessoas. Eu me coloco diante do meu rei, do meu Deus. E para as pessoas eu derramo
a presença dele. E eu sou curada por ele na presença dele e me torno cura para as pessoas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa apresentar diante do Senhor as suas orações, implorar, gritar, clamar, mas que você possa estar disposto e pronto para ouvir as respostas. Escuta de volta o que Deus quer te falar. E para que isso aconteça, você tem que estar atento, porque Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar qualquer coisa para responder sua oração. E se você só chega diante dele e derrama ali o que você está pedindo e sai fora, não fica atento à voz dele, você é alguém que usa a Deus apenas para ouvir. E aí você não vai ver o agir dele na sua vida. Deus não se cansa de ouvir você, ele vai sempre te ouvir. Mas ele quer falar com você. Então, que em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você como Davi, hoje se apresente diante do Senhor e o reconheça como seu rei e como seu Deus. Deixa que ele governe os seus dias e deixa que é ele que realiza o impossível. Você está lutando sozinho, você perde as forças e fica exausto porque você está querendo fazer coisas impossíveis que somente Deus pode fazer. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei. O Senhor sabe governar os nossos dias. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer, o que ninguém pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã, às 6h30. Muito obrigada pela presença de todos. Um cheiro, um beijo, um abraço para todos do Facebook e do YouTube que me acompanham. Desculpem os barulhos em volta, que minha filha precisa sair, então tá mais cedo. E aí ela tá aqui pedindo desculpa pelos barulhos, mas é ao vivo, né? E vocês sabem que isso pode acontecer. Mas eu agradeço vocês por estarem comigo até aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. E que Deus abençoe o dia de vocês. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Um cheiro.